genes do DNA de mamutes para serem inseridos no DNA de elefantes. E bom, o que faz um gene ser melhor do que o outro, nesse caso, seria um gene que torna o mamute diferente do elefante. Um gene que é a mais pura mamuticidade, digamos. E olha, essas duas espécies são até bem parecidas em vários aspectos, mas se tem uma coisa que elas são diferentes, é no tipo de clima que elas estão adaptadas. Note que elefantes são encontrados muito longe dos polos do planeta. Eles são adaptados a um clima quente. Já os mamutes são o contrário. Eles são adaptados ao frio. Um exemplo dessa adaptação é o seu pelo, que é bem denso. São esses tipos de gene que serão buscados para se inserir no DNA de elefante. E aí o passo 5 seria preparar as células de elefante. Para isso seria preciso trabalhar com conservacionistas para poder conseguir extrair células de elefantes e conseguir fazer elas crescerem em laboratório. Uma vez com células o suficiente, os primeiros testes de cortes no DNA dos elefantes seriam feitos. Esses cortes teriam que ser bem precisos, em lugares exatos onde um fragmento de DNA seria removido e um gene de mamute compatível poderia se encaixar perfeitamente. Já o passo 6 seria, obviamente, inserir esses genes de mamute. Ao todo, são cerca de 65 genes que devem ser inseridos para se criar uma linhagem de células de elefante com adaptações ao frio. Um elefante meio mamutificado. E o passo 7 é testar esses genes inseridos. Porque assim, imagina ter o trabalho de escolher os genes, mas na hora que o mamute nascer, parece vários problemas genéticos inesperados. Seria terrível isso. Para evitar esse problema é necessário testar os genes inseridos para ver se eles estão interagindo com os outros genes do jeito certo e produzindo as proteínas e os efeitos esperados. E o passo 8 é a fertilização. Nesse momento é preciso retirar o núcleo de uma célula de elefante com o DNA já editado com as inserções de genes de mamute e colocar num óvulo de elefante já sem núcleo. E a partir desse momento as divisões celulares iriam começar e aí nós poderíamos ver um embrião começando a se formar. E o passo 9 seria implantar esse embrião em uma barriga de aluguel de um elefante, né? Alguém precisa dar à luz a essa criatura. E finalmente no passo 10 temos a gestação e nascimento de um mamute. Enfim, Jorge teria atingido seu grande objetivo. Agora, para que tudo isso mesmo? Bom, segundo a empresa de Jorge por trás do projeto, a Colossal Biosciences, reviver o mamute pode trazer alguns benefícios. Vejamos. Um deles é trazer um avanço tecnológico que pode ajudar a conservar espécies atuais, como os elefantes. E assim, isso pode ser verdade. Algumas etapas desse processo todo de criação de mamute realmente pode ajudar a salvar elefantes. Como é o caso de sequenciar o DNA deles, fazer uma fertilização e implantação de um embrião em uma barriga de aluguel. Porém, nada disso requer um mamute. Você não precisa reviver o mamute para poder avançar essas técnicas. É complicado isso daí. E ainda tem um detalhe, porque na prática vai ser muito difícil fazer com que um elefante consiga ter uma gestação completa de mamute. Uma espécie dando à luz a outra coisa nova não é algo simples. Algumas incompatibilidades podem surgir entre a mãe e o filho híbrido. A maioria das mães poderia nunca sequer tornar-se mães de fato. Elas poderiam perder o bebê. Estamos falando de dezenas de seres que comprovadamente têm uma alta inteligência e capacidade de sofrimento, passando por eventos traumáticos de gravidezes mal sucedidas, o que não é muito ideal. Além disso, quando nós estamos falando de dezenas e dezenas de fêmeas de elefantes, estamos falando de todas, ou quase todas as fêmeas de elefante em cativeiros adequados em idade fértil. Ou seja, para ressuscitar um mamute, seria necessário roubar quase todas as fêmeas que poderiam ser usadas para aumentar a população da sua espécie. Seriam anos críticos de fertilidade subtraídos de programas de reprodução e conservação, tudo desviado para se criar um bicho que se parece com um mamute. Não, e aí outro argumento a favor do projeto é que ele vai avançar na área de engenharia genética e entendimento de genes que dão resistência ao frio. Isso é verdade, mas
Para que no final você criar um mamute? Daria para plenamente você estudar esses assuntos sem criar um mamute. E ainda daria para você argumentar que trazer esses mamutes de volta à vida seria bom, porque a gente poderia depois reviver outras espécies extintas e assim desfazer o grande mal que o ser humano fez, extinguindo esses seres. Essa poderia ser uma boa história de redenção humana, mas na prática as coisas não seriam tão boas assim. Claros aqui. O que você está fazendo não é reviver animais extintos pelo bem da natureza. Mas o que está acontecendo é que você está apenas criando uma coisa nova. Algo que precisa apenas parecer o suficiente com o que a humanidade entende como um mamute, um dodô ou alguma outra espécie extinta. E uma vez que esses primeiros animais venham a nascer, eles vão ser bem solitários. O que é algo especialmente massacrante para um ser tão social quanto um elefante, que sempre anda em bandos. Eles aprendem a sobreviver e a lidar com o ambiente através de aprendizado com outros elefantes mais velhos. Porém, esses primeiros híbridos não vão ter ninguém para ensinar para eles. Mesmo que as